Oh, meu Deus. Ó. Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 26º vídeo do canal, e hoje eu vou falar sobre o livro Herança, do Jacques Fuchs, publicado pela Maralto em 2022, e que custa R$ 44,90. Vamos pro vídeo. Bem, eu conheci esse livro por causa do clube do livro da Genipapo, o Genipapo Literário. E esse livro é o livro de agosto, para quem interessar. Assim, o encontro é dia 8, eu tô postando esse vídeo dia 3. E aí eu acho que dá tempo de ler e vai ser um encontro com o autor. Então, fica o convite, eu acho que vai ser interessante. E aí, é um livro que eu nunca tinha ouvido falar dele, mas o nome do autor era muito familiar, só que eu nem sabia se ele escrevia prosa, poesia, teatro, eu realmente não tinha ideia nem dos temas que ele tratava. E aí eu fui com certa curiosidade e comprei o livro para o clube. Quando eu peguei o livro, eu achei o formato do livro muito ruim, porque é um formato que não cabe em mochila, tipo, cabe em mochila, mas não é fácil de transportar, de levar para médico, para padaria, sei lá, para qualquer lugar assim, para restaurante. Não era uma coisa fácil de transportar, mas eu imagino que o livro tem esse formato maior. É um livro grande, assim. Deixa eu pegar um livro, sei lá, de um tamanho normal pra mostrar. Tipo, é um livro, honestamente, enorme. E aí, não é um livro fácil de transportar. E eu imagino que ele tem esse formato porque ele tem ilustrações. Só que o problema é que as ilustrações dele, pra mim, não agregaram em nada, assim. Eu achei elas, poucas delas eu realmente gostei. E mesmo as que eu gostei, eu enxergo que elas têm uma relação com o livro, mas eu acho que é uma coisa que não faria falta, tipo, não, pra mim, eu meio que não conversou direito com o livro pra mim, eu acho que foi muito pouco. E eu acho a capa, honestamente, não muito bonita. Eu não queria falar mal do trabalho da Raquel Matsushita, mas eu acho que não dialogou bem com o livro. E aí eu fui ler o livro com essa impressão de que ele tinha algumas decisões confusas. Por quê? Porque a proposta dele eu também achei muito ambiciosa. O que que é a proposta desse livro? Ele é um livro sobre um período que a gente já está cansado, eu pelo menos estou cansado de ver coisas sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto. Eu acho que é um tema muito. Assim, a gente tem muito material, muita coisa sobre. E no fim das contas, por um lado, o livro vai até trazer uma coisa nova, mas por outro, esse excesso de material produzido em volta desse período, desse acontecimento histórico que foi o Holocausto, eu acho que eu já enjoei desse assunto, pelo menos eu preciso de uma pausa disso ou que alguém venha com uma coisa realmente revolucionária para eu apreciar de fato. Mas de qualquer forma, o livro, ele vai falar, ele chama Herança, né? E é basicamente sobre o trauma geracional que surge a partir da experiência de uma única pessoa que de fato viveu o Holocausto. A gente vai ter a história da Sarah, que realmente estava em campos de concentração, quer dizer, foi para um campo de concentração e, se eu não me engano, para um campo de extermínio também, mas ela sobreviveu. Aí, depois que ela veio para o Brasil, ela foi para Auschwitz mesmo, inclusive. Aí, depois que ela veio para o Brasil, ela teve a filha dela, que chama Clara, e a Clara vai ter uma outra filha que chama Lola. Então vão ser essas três gerações e o livro vai alternar entre os diários da Sarah, as sessões de terapia, de análise de análise especificamente da Clara e as notas da pesquisa que a Lola faz sobre traumas, sobre um pouco de psicanálise e sobre a história da própria família. Então, a gente vai sempre ler uma passagem do diário, seguido de uma sessão de análise, seguido de uma nota da pesquisa da Lola. O livro vai repetir isso, e isso vai fazer com que o livro seja um pouco repetitivo. Eu acho que essa fórmula às vezes
às vezes era bom, às vezes era ruim, porque você sabia o que, que ia vir, mas ao mesmo tempo ficou uma coisa um, dois, três, um, dois, três, e no fim das contas, por que que eu achei esse livro uma proposta ambiciosa, uma proposta desafiadora? Porque é uma ficção. E é uma ficção de uma coisa que existe muito, que, assim, uma parte do livro, né, diários de jovens que viveram o Holocausto. A gente tem muitos exemplos disso, e eu vou falar melhor disso nos spoilers leves, mas no geral, o fato de ser uma ficção sobre 3 gerações de mulheres escrita por um homem, eu achei complicado. Inclusive, a pergunta que eu vou fazer pra ele no encontro que vai acontecer vai ser tipo: você tinha dimensão do desafio que você estava se propondo quando você foi tratar da relação mãe e filha sendo um homem? Ou você realmente entrou nisso sem pensar e depois você notou que era um tipo de relação que você não tinha um arcabouço, sei lá, uma experiência de vida mesmo que facilitasse um pouco esse produzir literário? Mas assim, no fim das contas, o que que eu achei? Eu achei que o Jacques Fuchs sabe escrever. Eu achei que o livro, ele tem as vozes distintas, ele tem uma construção de personagem, dá pra ver que ele sabe realmente fazer um livro. Eu acho um pouco complexo que esse livro, assim, eu vou inclusive pedir a ajuda de vocês, porque aqui fala que é um romance, e eu me questiono o que que é romance. Eu acho que eu não sei a definição. Eu pesquisei muito, assim, muito por alto o que que é um romance, e fala-se que tem que ter um narrador, tem que ter um enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Eu achei que e isso tudo em prosa, né? Eu achei que esses elementos, eu não sei se é isso que realmente faz um romance moderno. Eu queria ler uma coisa um pouco mais rebuscada, não consegui, não deu tempo de pesquisar isso a fundo. Eu queria ler alguma teoria que falasse melhor disso. E assim, ser romance ou não, na verdade não é a questão. Eu acho que o livro, de certa forma, ele são fragmentos curtos e que chegou a um ponto que ele ficou na mesmice pra mim. Ele até teve um ponto que eu passei a achar ele mais interessante, um pouco. E começou a variar um pouco as discussões que estão ali, mas no geral eu achei ele um livro meio monótono. E eu não sei se me agrada. Especialmente. Dificultou muito a minha experiência, gente, a personagem que é a analista da Clara, porque eu achei ela muito complicada. No início eu inclusive anotei aqui pra falar pra vocês. No início eu tava assim, achei ela incisiva. Depois eu falei, eu realmente não gosto dessas intervenções. Depois eu falei, que linha de psicanálise é essa? Eu comecei a me questionar que tipo de linha de psicanálise deixa alguém interferir na análise da pessoa tanto quanto essa personagem. Até chegar no ponto em que eu só escrevi, eu detestei essa personagem. Mas eu não sei, e isso é muito complicado quando você tá lendo um livro. Às vezes você detesta um personagem, mas você sabe que ele tá bem escrito, você sabe que, tipo, aquela pessoa realmente poderia existir e tal. Mas essa psicanalista eu fiquei muito confuso. O que que levou o Jacques a escrever ela desse jeito? Porque eu realmente questionei se ela estava sendo minimamente ética. Porque ela faz. Eu vou explicitar comentários dela nos spoilers pesados, mas pra falar no geral, eu achei a leitura de uma pessoa tão intrometida na vida da própria analisada, assim, da própria cliente, de certa forma, da própria paciente. Achei muito estranho. Eu não sabia se estava sendo escrito de uma forma assim, se aquilo era o objetivo do autor ou se foi mal escrito, mal pesquisado. Eu acho que também o livro, isso é outro aspecto, mas conversa um pouco com esse. O Jacques parece que ele estuda psicanálise, estuda trauma e estuda essa questão. Se eu não me engano, ele é judeu, né? Espero que seja, porque senão isso vai me preocupar muito mais, mas eu tenho quase certeza que é. E aí, ele também, estudando essas coisas, eu acho que ele caiu num problema igual o problema que eu falei do livro Uma Tristeza Infinita,
que é quando a pessoa quer escrever sobre o que ela estudou, sobre o que ela pesquisou mesmo, e essa pessoa cai numa dificuldade de criar uma história de fato. Quando a história não tá indo para um lado que ela queira falar sobre, a pessoa meio que foge da história e prefere priorizar outras coisas. Eu enxergo um pouco isso nesse livro. Nesse livro não me incomodou igual incomodou no Uma Tristeza Infinita. Eu acho que aqui tem uma produção literária, tem uma escrita muito melhor. Só que em alguns momentos eu sentia que eu tava. Eu juro que eu pegava. Se eu pegasse partes desse livro e colocasse em outros lugares e reorganizasse, eu duvido que alguém questionasse se. Como é que fala? Eu duvido que daria para notar que algumas coisas foram trocadas. E isso era um problema porque não tinha um fluxo assim. Às vezes era as pessoas falando das mesmas coisas. O fluxo mais óbvio, assim, o fluxo mais evidente, obviamente, era do diário, né? Porque o diário era alguém realmente vivendo dia após dia, era uma cronologia. Só que as sessões da Clara era uma coisa que se repetia e se misturava tudo. E obviamente a análise é isso, mas ao mesmo tempo parecia repetitivo de um jeito estranho. E as notas da filha também, não sei. Eu achei esse livro repetitivo de um jeito ruim. As coisas que eu gostei, parece que eu que cacei o que gostar, e isso é uma coisa péssima. E, no geral, se você perguntar, eu gostei? Não, não gostei. Se eu recomendo? Não, não recomendo. Porque, no fim das contas, eu acho que vale mais a pena. Eu sei que o Jacques fez uma pesquisa de 6 anos, eu fui atrás um pouco para tentar entender. Ele fez uma pesquisa de 6 anos de diários de crianças, de adolescentes que foram para campos de concentração e de extermínio. Eu sei que ele fez uma pesquisa longa sobre isso, mas a narrativa aqui, eu acho que apesar dela ter temas interessantes referentes a como o trauma de uma pessoa vai passando de geração em geração, não foi suficiente. Eu acho que esse livro só não foi suficiente para mim. Eu acho que ele, não sei, a leitura dele não me impactou. Em vários momentos eu sentia uma artificialidade porque não era uma vivência. E acho que o maior aspecto de algo do Holocausto é justamente ser a vivência. Se você vai ver, se você vai ler Primo Levi ou a bailarina Joshua, sei lá. A questão é justamente a pessoa ter vivido aquilo. Ou mesmo que você leia O Ar Que Me Falta, do Louis Schwartz, que eu não li no caso, mas, assim, esses livros, o que pesa é a pessoa realmente ter vivido. E se você tá fazendo uma ficção sobre uma coisa que já tá tão desgastada, eu não consigo realmente defender, não recomendo. E é um livro que eu só vou esquecer rápido, honestamente. E esse livro não ganhou prêmio nenhum ainda, mas se ganhar também não vai me surpreender. E de qualquer forma, é muito delicado fazer esse vídeo porque às vezes eu não me sinto no direito de falar mal dessas coisas. Mas como livro, vou falar mal sim. Não tô falando mal de ninguém que viveu essa questão, eu não tô falando que não viveu trauma, não tem trauma, não tô falando disso. Tô falando como livro, não gostei. E vamos para os spoilers leves para eu começar a dar detalhes sobre essa minha opinião. O primeiro tópico que eu vou tratar aqui é basicamente a relação pai e filho, mãe e filha, pai. Não, calma. Essa relação dos pais com as crias. Por quê? Porque essa relação, pra mim, ela segue não um ciclo, mas ela tem algumas fases mais comuns que são marcantes. Que pra mim, primeiro seria uma negação, que você precisa se afastar dos seus pais. E nisso você sente uma raiva deles por. Você meio que culpa eles por várias coisas que você herdou deles. E isso é muito complicado porque eles não são exatamente culpados, mas muitas vezes são. Não tô falando, tô tentando não generalizar, mas é uma experiência comum você querer negar seus pais em algum momento da sua vida. Eu acho que na verdade isso é inevitável. Esse afastamento, essa ruptura. Só que depois você vai ter uma desmistificação
É assim, eu tô falando isso da minha vivência, tá, gente? Eu não estudei porcaria nenhuma, eu tô falando isso como um leitor qualquer, um leitor que tá aí no mundo. E aí depois você vai ter uma desmistificação dos seus pais, que você vai entender que eles são pessoas e não são só seus pais. Inclusive eu lembro um dia que a minha sobrinha perguntou pra minha mãe, que é a avó dela, ela perguntou assim, vó, qual o seu nome? E eu achei essa pergunta muito interessante, porque ela era muito nova. Acho que ela não tinha nem 2 anos quando ela virou pra minha mãe e perguntou, vó, qual o seu nome? Ela entendeu que era diferente o nome da pessoa do jeito que você chama a pessoa. Eu achei isso fantástico, honestamente. E isso pra mim tá um pouco relacionado nessa questão da desmistificação de quem são seus pais, porque eles são pessoas, eles existiam como pessoas antes de você existir. Ou seja, eles são seres humanos e assim, se você tiver filhos, você também vai ter sido uma pessoa antes dos seus filhos existirem. E aí, como que isso funciona? Porque é uma relação muito íntima, né? Assim, quem convive com os pais, quem realmente tem essas pessoas presentes. Então, eu acho que tem essa fase também da desmistificação. Depois tem a fase de uma aproximação. Eu acho que é muito comum você questionar assim, virei minha mãe, virei meu pai. Tipo, puxei muito, tipo, eu tentei negar isso, mas depois eu fui e realmente notei que a criação me levou a acreditar que esse caminho era o melhor caminho, ou fiquei metódico igual ele, sei lá, essas coisas assim, também acontece essa aproximação, uma reaproximação. E posteriormente, eu quero falar sobre quebra de ciclos, que é quando você nota que você não quer mesmo ser, assim, você entende que não é só uma repulsa pelos seus pais, mas você realmente quer quebrar um ciclo, você realmente quer mudar um comportamento porque aquilo não faz sentido, aquilo é uma tradição não que não você não quer perdurar, você não quer que ela perdure, você não quer manter aquilo na sua vida. Aí tá, por que eu falei disso tudo? Porque o livro é basicamente sobre isso. Eu já resumi o livro. Porque a Clara, que é a filha da Sarah, que é quem realmente viveu o Holocausto, quem realmente estava lá, a Clara, ela tem muitas questões. Ela, assim, em alguns momentos eu ficava meio incomodado, e eu me sinto péssimo falando que eu ficava incomodado com alguém que estava sofrendo por conta da mãe ter vivido o Holocausto. Mas eu ficava incomodado, eu acho que era por causa da psicanalista também. Porcaria de personagem. Mas assim, a Clara, ela realmente não entendia a mãe. Ela tinha uma dificuldade muito grande de. Era muito silêncio, assim. A mãe não queria contar a história da família e era muito protetora. Ela não queria falar o que aconteceu com ela e a Clara meio que ia descobrindo, assim, eu tô dando uns spoilers mais pesados, mas assim, isso são os termos gerais do livro, eu não tô dando detalhes. E isso não é nada surpreendente, né? Qualquer pessoa que, assim, não qualquer pessoa, mas nada surpreendente também. Não atrapalha a leitura do livro propriamente. Eu acho que a minha diferenciação entre spoilers leves e spoilers pesados é alguma surpresa de fato, que eu coloco nos spoilers pesados. Mas a Clara vai ter essas questões, as sessões dela são basicamente isso no geral. E ela vai vendo que ela vai repetindo coisas da mãe, mas o que me incomoda é que a vivência da Clara é tão em volta da mãe que eu senti falta, acho que, dos outros aspectos. E eu sei que é muito forte a vivência, tipo, é uma influência enorme. E a mãe a Sarah, a mãe da Clara, ela realmente vai isolar ela do mundo de certa forma, mas algo em mim só não foi com a cara da Clara. Eu não sei se eu, não é que eu não acreditava nela, mas sei lá, parecia que ela não saía do lugar e a falta de temporalidade nas sessões me deixava um pouco aflito, porque eu não sabia se estava indo e voltando, eu não sabia se era uma coisa que a pessoa estava falando, tipo, esse trecho foi no mesmo dia de outro trecho, eu não sabia a rotatividade dos negócios, eram sessões, eram recortes tão específicos que eu acho que perdeu um pouco o negócio. Inclusive, eu ia falar isso mais pra frente, mas eu já vou aproveitar. O, o fato das sessões não terem um toque de oralidade, assim, na minha opinião, aí parecia mais artificial, porque pra mim o que mais, perdão,
Pra mim, o que mais pega no em terapia, em análise, é a oralidade e como você vai construindo o raciocínio. E aí, como os trechos eram muito bem organizados dentro da confusão que era a cabeça dela, eu ficava tipo, você tá tão confusa, mas você tá construindo o raciocínio, tipo, o seu raciocínio tá perfeito. Se a sua analista não tá conseguindo te fazer questionar outras coisas realmente, tipo, qual que é a confusão de fato, sabe? Porque, entende? Eu acho que se a linguagem não está confusa e o raciocínio meio que tá ali dado, eu não sei, tinha alguma coisa que não encaixava pra mim nessa construção dos problemas que a Clara trazia. Eu sei que eles, assim, em teoria, eles são absurdamente complexos, mas alguma coisa em mim, não, na leitura do livro, parecia que não estava bem montado, não estava bem montada a personagem que a Clara é. Eu achei isso, foi essa a minha impressão. Eu não tô conseguindo colocar em palavras direito, mas acho que eu já falei o suficiente. Ok, esse foi o primeiro tópico. A Lola também vai ter um pouco disso, mas muito menos. E ainda bem. E assim, é como se fosse uma coisa que fosse passando aos poucos, essa herança. E se fala também de herança genética nesse livro. E acho que é isso um pouco que me incomoda também. Porque a herança que a Clara traz é uma herança muito forte que parecia às vezes que a Clara que tinha vivido o negócio e não a mãe dela. Mesmo a mãe colocando no diário, tipo, aí isso aconteceu hoje. Parecia que a Clara que tinha vivido, mas enfim, complicado. Vou pular isso porque eu acho que eu já tô me complicando mesmo. Mas a herança genética que se fala, eu acho muito legal porque na escola a gente aprende basicamente de darwinismo e de lamarckismo. Pra quem não lembra, igual eu tive que pesquisar um pouco pra lembrar, porque eu achava que eu lembrei do nome do Gregor Mendel, das ervilhas, né? Mas na verdade eu precisava lembrar era do nome do Lamarck. A gente estuda um pouco, na escola, pelo menos eu estudei, como se darwinismo e lamarckismo fossem coisas opostas e como se só um pudesse ser verdade e o outro não. A gente aprende que o Lamarck, ele falava que as girafas, por exemplo, o pescoço delas crescia porque elas precisavam alcançar as árvores, que era uma coisa que basicamente o ambiente influenciava o jeito que o DNA funcionava, assim, tipo, as características físicas eram afetadas pelo ambiente, e o darwinismo meio que foi desmentir isso, de certa forma, e falar que era uma seleção natural, que na verdade sobreviviam as girafas com pescoços maiores, então por isso que elas iam prevalecendo assim, elas eram selecionadas naturalmente dessa forma. Ok, né, Kiki? Você concorda? E aí, o que acontece? Atualmente, a gente entende que o Lamarck não era doido, porque na escola eu lembro de ficar assim, não, Lamarck é uma anta. Não. Às vezes eu acho que parece que eu sou muito mais crítico do que eu sou nesse canal, mas na verdade não é que eu pensava que ele era uma anta, mas a gente ficava tipo, ah, tá, o Lamarck estava errado e óbvio que ele estava errado. Só que isso não é exatamente verdade. Atualmente, a gente tem inclusive testes que mostram que, por exemplo, ratos que passam estresse, tipo, se a mãe passa estresse enquanto está grávida do ratinho, quando o ratinho nasce, ela vai ter passado pelo DNA mesmo, tipo, algumas moléculas do DNA vão ser alteradas a ponto do ratinho nascer diferente. E a ponto disso ser uma herança genética depois. A gente tem um exemplo, eu li isso enquanto eu pesquisava para o vídeo, que, por exemplo, existem baleias e outro animal que eu esqueci, que em determinadas regiões do mundo eles tinham basicamente um sotaque diferente no jeito de comunicar deles, porque por causa de características do ambiente. O ambiente alterou o jeito que esses animais se comunicavam e isso era passado de geração em geração, meio que pelo código genético mesmo, assim. Era uma coisa real, uma coisa palpável, não era tipo uma seleção natural, era realmente o ambiente afetando geneticamente as espécies. Ok.
Isso é importante por quê? Porque o livro trata disso, e o livro trata disso como? Boa pergunta, porque de certa forma, o livro, ele não trata disso direito, na minha opinião. Eu acho que os tópicos que eu tô trazendo pro vídeo, eu acho que eu que fui atrás de umas coisas, eu que fui elaborando as coisas, porque o livro, ele meio que cita isso, e ele fala de uns episódios que eu não sei se eu consigo me conectar direito. Por exemplo, a Clara, esse é um spoiler mais pesado, mas não é relevante também. A Clara, ela fala de sonhos que ela tinha que pareciam, tipo, vivências da própria mãe. Ela meio que fabricou esse negócio. Mas eu ficava tipo, Mona, você acreditar que, tipo, não sei, eu acho que eu tô sendo muito preconceituoso nesse vídeo, mas você acreditar que os sonhos que você tá tendo são as vivências da sua mãe e você ter certeza disso, e a sua psicanalista meio que alimentar isso, eu fiquei meio angustiado nesse livro, porque não sei a pesquisa que o Jacques colocou, fez e como ele colocou isso no livro, mas me dava uma impressão de que, não sei, em alguns momentos parecia que, sei lá, não fazia sentido a pesquisa do Jacques ter sido transformada dessa forma em literatura, porque é uma coisa mais complexa como o trauma é passado de geração em geração, pelo menos na minha cabeça. Eu não imagino que seja uma coisa tão específica a ponto de você saber, por exemplo, de você sentir que você viveu o que sua mãe viveu e saber episódios específicos e, assim, e ver visões, ter visões sobre as coisas. Eu não consigo. Eu queria. Assim, eu realmente acho que eu tô me assumindo ignorante aqui, mas eu queria ver a pesquisa do Jacques. De verdade. Eu queria entender, né, o que ele pesquisou, porque na minha cabeça não fazia sentido ser uma coisa nesse nível de herança, sabe? É claro que a partir do momento que a pessoa sofre o trauma, em que ela vai ter muita dificuldade de processar aquilo, e as próximas gerações vão ter que lidar com essa carga emocional e todo o que afeta a pessoa depois do trauma, que é um trauma absurdamente profundo, é óbvio que isso vai afetar quem vem depois. Mas é desse jeito mesmo? Esse livro me fez questionar, assim, eu meio que fiquei trucando o livro e não conseguia acreditar. E eu não sei se é porque era uma ficção mesmo, eu não sei se é porque parecia uma coisa tipo, se aquelas histórias, né? Se acontecesse na vida real, eu falaria, nossa, que doideira. E se acontecesse num filme, num livro, eu ficaria tipo, não consigo acreditar que isso aconteceu dessa forma. Mas enfim, esse incômodo eu não consigo elaborar ele melhor. Eu queria citar, obviamente, eu acho que a gente pensa em diários do Holocausto, a gente pensa no diário da Anne Frank. Eu não acabei de ler o diário da Anne Frank, eu tive que ler ele pro colégio há muitos anos, só que eu nunca acabei de ler, porque a partir do momento que eu soube que não era necessário ler para uma prova e que ia ser só uma atividade assim extracurricular, eu fiquei meio, não vou ler. Só que eu tenho muita vontade de ler. E eu queria falar especificamente do diário porque eu estou falando dessas coisas, obviamente, sem o arcabouço, sem o conhecimento do autor do livro, mas eu li um livro que chama Uma Vida Interrompida, que é esse livro aqui, que é um livro lindo, né? Que é da Etty Hillesum. Ela foi uma jovem que ela tinha tipo uma jovem adulta, assim, uns 20 e poucos anos, quando ela foi para um campo de concentração, ela foi para Auschwitz depois desse campo e ela morreu lá mesmo. Ela morreu lá mesmo. Só que o jeito que ela descreve as coisas é um diário muito especial, assim, do Holocausto, porque é alguém que, apesar de todas as violências que ela sofria, de toda a tentativa de repressão que era colocado nela, ela simplesmente ela não. Ela se negou a odiar aquilo, ela se negou
alimentar o ódio que eles queriam colocar nela. E as mensagens de esperança que ela traz é um trem muito forte. É um dos livros mais... Eu tô arrepiado, assim. É um livro que eu lembro dele. E tem umas passagens tão absurdas de uma pessoa, assim, em situação de miséria e fome. E de uma esperança que é tão surreal. É uma coisa quase divina. O jeito que ela fala da vida, assim, é um livro muito especial. Foi recomendado por uma livreira aqui, Andréia, um beijo pra você. E é um livro que eu ter esse livro como parâmetro também é uma questão que me dificultou minha leitura do Herança. Só que eu já tive outro problema com livros referentes a traumas históricos, que foi o livro Jamais o Fogo Nunca, da Djamila Eitit, que é sobre, basicamente, as contradições e a vivência de um grupo de militantes do período da ditadura no Chile. E é um livro que eu simplesmente não gostei, mas por outros motivos. Só que, de certa forma, eu acho que lembrar dessas outras referências, os livros que eu já citei aqui no vídeo, é uma questão complicada porque tem tanta coisa referente a esse assunto e eu nunca tinha lido nada especificamente sobre o trauma geracional. Eu quero muito ler o Ar Que Me Falta ainda, é um livro que eu tenho muita vontade. E o Louis Schwartz, ele tem uma depressão profunda, especialmente, assim, não sei se causada é uma palavra forte, mas muito influenciada pelo fato do pai dele ter sobrevivido ao Holocausto e nunca ter, de fato, dialogado com a família, ter sido uma pessoa muito calada. Só que eu estou fazendo esse vídeo e sempre voltando ao ponto de que o fato disso ser ficção me incomoda. Eu não sei se precisar é uma palavra forte também, mas me incomoda isso ter sido feito. Eu não diria que é desrespeitoso com quem viveu de fato essas coisas, mas de certa forma eu não sei se precisava. Ai, não quero falar precisava, mas eu não sei se faria falta se não existisse. E eu acho que uma pesquisa acadêmica mesmo talvez fosse melhor, não sei. Mas eu vou para os spoilers pesados porque eu acho que eu já me perdi um pouco, desculpa. Ok, nos spoilers pesados eu vou falar. Eu tô há tanto tempo gravando esse vídeo que a luz do dia já passou, assim, eu tive que acender a luz do quarto que eu tô. Mas o livro, eu vou dar detalhes sobre ele que talvez me ajude a parecer menos doido nesse vídeo. Vamos lá. Na página 36, para quem não leu o livro, vai ser meio estranho. Quer dizer, na página 35, que é onde começa a sessão de terapia da Clara, ela fala sobre ter lido no diário da mãe, a primeira vez que ela se tocou, pensando no menino que ela gostava. E aí ela vai falar sobre como se tocar, isso, se masturbar, era uma coisa importante, tipo, uma coisa boa pra ela, porque era uma resposta automática que dava um prazer, de certa forma, rápido pra ela, que era uma compensação ali, que ela se masturbava em vários lugares, assim, em qualquer lugar. E isso eu imagino que ela descreve quando ela descobriu o que era se masturbar. O comentário da psicanalista para isso é: você sente vontade de se tocar durante as nossas sessões, Clara? Eu não consegui engolir isso. Eu acho que esse foi o momento que o livro meio que quebrou um pouco pra mim. Porque é óbvio que vai parecer que eu tô tirando de contexto, de certa forma, ou que eu não li tudo que tá antes, mas uma psicanalista falar isso, não sei. Isso já me incomodou bastante. Isso vai ser seguido de várias coisas no livro que me fazem questionar não o gosto do autor, mas se ele estava tomando essas decisões ciente do que ele estava falando. Por exemplo, na página 66, a Lola vai falar sobre lembranças do pai dela.
pais no livro são basicamente pessoas ausentes, no mínimo ausentes, para não dizer inexistentes. Mas na página 66, a Lola vai falar sobre o pai e vai falar assim: as reminiscências do meu pai. A covinha do seu sorriso junto à brasa de sua barba, despertando e inebriando meu sorriso involuntário. Seus pelos sentidos por mim como uma floresta de odores e mistérios do desejar. Seus lábios umedecendo as saliências do meu corpo e da minha alma. Se esvaem aos 3 anos. Essa parte, especificamente, seus lábios umedecendo as saliências do meu corpo e da minha alma, de uma filha falando do próprio pai, escrito por um homem, escrevendo 3 mulheres, algo em mim não conseguiu. Tipo, o desejo escrito nesse livro era uma coisa um pouco estranha. Na página 77, a gente vai ter uma sessão de terapia da Clara, falando assim: minha filha vai se chamar Lola e não mais Luísa. Você acha que lhe dando um nome judeu, um nome em homenagem à sua avó morta, vai acabar com seu sofrimento? Não vai? Lembre-me, qual é mesmo o nome do pai dessa criança que você carrega no ventre? Adolfo. Como? Adolfo. Existe a grande ironia do destino do pai da Lola chamar Adolfo. Isso pra mim foi um toque assim tão... Precisava mesmo falar de Adolf Hitler desse jeito? Precisava, assim... São tantos detalhes que esse livro ia sei lá, me deixando confuso. Existe na página 86 um momento que a Clara vai falar campo da criação e fala campo da concentração. E aí eu fico tipo, será que ela realmente trocaria essas palavras? Existe outra passagem em que a Clara, por exemplo, vai falar do Adolfo, mas ela fala o nome do amor da mãe dela, como se o amor da vida da mãe dela fosse, tipo, como se ela fosse a mãe. Na página, vamos lá, mais uma página. Na página 114, a Lola fala a seguinte frase: descobri que a geração das netas do Holocausto também se sente assim. Somos todas ratos de laboratório, traumatizadas. Eu queria muito saber a opinião de alguém que é neta do Holocausto sobre esse livro, porque essa frase, somos todas ratas de laboratório, gente, eu sei que eu tô tirando algumas coisas fora de um contexto maior, mas eu juro que eu não tô tirando fora de um contexto tão esclarecedor, não, honestamente. Página 116. Não, essa é a que eu citei, da Lola confundindo o nome do Adolfo com o nome do amor da mãe dela, como se ela estivesse confundindo a personalidade dela com a da mãe. Página 125 tem pra mim talvez a parte mais... Ai Deus, tem um jogo de palavras entre Adolfo e Adolfo. Isso tudo pra falar assim, gente, esse livro, ele... Eu não ia falar tão mal dele não, mas ele tem umas decisões muito questionáveis, esse é o meu ponto. E eu não quero falar sobre ele mais, honestamente. Eu vou falar sobre uma passagem que eu achei bonita, que é a passagem 89, da página 89, que é assim: só agora consigo pensar melhor. Foi apenas um instante, e é exatamente no instante que o infinito acontece. Por que pensamos tanto no futuro e nas promessas, se é no átimo de uma surpresa, no ápice de um acaso, no espanto e no assombro de um segundo que a vida acontece, que a vida mostra seu sentido? Essa foi a passagem mais bonita do livro, talvez uma das duas que realmente me despertou algum sentimento. Existem alguns conflitos, algumas questões que também me despertaram interesse nesse livro, que foi, por exemplo, o dilema de viver
de caçar alegria no meio da desgraça, é uma coisa que me interessa. Eu não sei se isso foi tão trabalhado, eu acho que nos diários até que isso foi trabalhado de certa forma. E uma das construções que eu mais gostei no livro foi a Sarah falando cada vez menos nos diários e com cada vez mais dificuldade. Eu acho que isso foi bem construído. Essa questão de viver sem perspectiva, eu diria que foi a outra. Na página 147 foi a primeira vez no livro que eu realmente senti as palavras que estavam escritas assim, de um jeito que bateu melhor o sentimento de você ser vítima de um acontecimento histórico sem nenhum tipo de controle sobre aquilo. Eu acho que isso poderia ter sido melhor explorado. Eu acho muito interessante a questão que eu já falei no vídeo. Meu celular me cortou, mas voltando. Essa questão que eu já falei no vídeo sobre a Odisseia de Akin, que é refugiados ou pessoas que passam por essas situações, incluir pessoas que eram pessoas de posses, pessoas com muito dinheiro, pessoas ricas mesmo na sociedade em que elas estavam, e como isso não pode ser esquecido, como você não pode ter essa sensação de segurança só porque, sei lá, assim, falando isso para uma mínima parte das pessoas que vai ver esse vídeo, mas que status, dinheiro, mesmo nesses casos, não salva ninguém, e que, assim, não esquecer desse aspecto da vida que é qualquer um pode ser vítima de um negócio desse a qualquer, não a qualquer momento, mas quando acontecem coisas dessa magnitude que o dinheiro pode não salvar. Assim, pode salvar também, mas não é incomum gente com bens, gente com posses ter enormes dificuldades, enormes traumas quando acontecem essas coisas. Eu acho essa uma reflexão interessante por causa da segurança que essas pessoas sentem antes de acontecer de fato essas coisas. E a quebra de expectativa é diferente. Mas enfim. Outro tópico que eu também achei interessante, isso são coisas que assim foram mencionadas no livro e que eu que tô puxando um pouco mais. Outro tópico sobre ter filhos depois disso. Eu achei isso pouco explorado, podia ter sido mais, mas o fato de, assim, isso não é fato, né? Mas existem algumas pesquisas que dizem que toda mulher tem algum grau de depressão pós-parto depois de parir. Isso mais um trauma parece não uma receita, né? Mas parece um combo, assim, uma combinação assim, muito complexa, né? Porque você vir depois de um trauma, você não ser o fruto de um trauma, mas você nascer a partir de uma pessoa que sofreu um trauma, você sair daquele corpo, eu acho que é uma coisa muito diferente, assim. Eu não. Eu queria até ler mais sobre isso, assim, sobre talvez. Não sei se mulheres que foram estupradas, se tem algum material sobre isso, ou mesmo eu queria muito a perspectiva de uma mulher sobre essas coisas e não de um homem. Eu acho que eu não vou superar isso, não vou superar. Enfim. Mais alguma coisa? Eu preciso falar sobre um evento específico do livro, que também ajuda a corroborar o motivo de eu não ter gostado. O livro, em algum momento, depois de muito se falar sobre o silêncio das pessoas, das mulheres, da Sarah e da Clara, depois de muito se falar sobre isso, em algum momento a Sarah, ela tem um átimo de conseguir falar sobre a vida dela, de falar sobre momentos felizes antes do Holocausto mesmo, antes da Segunda Guerra, momentos em que ela passeava com a irmã e tal. E aí, esse evento por si só, tranquilo, tipo, eu achei bem legal, porque é aquela coisa que acontece mesmo, que você fica tipo, meu Deus, a pessoa revelou alguma coisa que ela teria muita dificuldade. Mas esse evento, ele meio que desencadeia no livro o final do livro todo, que seria o fato de a partir daquele momento a mãe conseguir falar mais coisa. Não foi um episódio tão pontual, mas foi basicamente
no finalzinho da vida dela, porque ela vai morrer, ela dá-se a entender que ela se suicida, o que eu achei um pouco confuso. Mas aparentemente nesse finalzinho da vida dela, ela vai falar mais sobre a experiência dela, o que. Ai, eu achei muito confuso esse final. Mas, de qualquer forma, isso faz com que a Clara, ela meio que consiga viver. E isso me deixa muito incomodado. Por quê? Como assim acontece esse milagre da mãe conseguir falar um pouco sobre o passado dela? De repente a Clara, tipo, se sente contemplada por isso e a morte da mãe meio que acalma a Clara de alguma forma. Ok, que isso é possível, que não é pra ser lógico, ou não precisa ser tudo racional, mas mesmo assim, é um trem que aconteceu tão do nada, assim, nossa, a morte da mãe dela, pra mim, era muito, seria muito óbvio ao mesmo tempo, mas seria mais natural que a morte da mãe dela fosse tipo, ah, é mais uma vitória dos nazistas. E em alguns momentos fala-se sobre isso, sobre como todas as alegrias e todas as tristezas reforça que eles venceram de alguma forma, que tipo, as pessoas que implicaram dor venceram, porque as tristezas que você vai sentir depois vão ser tristezas de fato, e logo eles ganharam, e nas alegrias você não consegue sentir as alegrias direito, então eles ganharam também. E aí a mãe morrer, e isso não ser levado pra esse lado, de tipo, ah, eles venceram porque eles, assim, ainda mais ela tendo suicidado, eu não sei como que a Clara não levou pra esse lado também. E assim, eu vou acabar esse vídeo. Eu não. Honestamente, gravar ele foi muito difícil. Editar ele vai ser talvez pior ainda. Mas a última frase do livro é: chega de falar em Auschwitz. Eu também cansei. Quando eu li essa frase no final do livro, eu falei: realmente, esse livro já deu desse assunto. E assim, vou fazer uma conclusão para acalmar um pouco os ânimos e explicar melhor uma coisa. Vamos lá. Eu quero concluir falando que eu não tô com raiva do autor, eu não tô com raiva especificamente das coisas que ele escreveu. Eu acho que eu tô com mais raiva de mim mesmo por ter falado as coisas que eu falei nesse vídeo. Mas, de certa forma, apesar de levantar assuntos interessantes, essa ficção só não é lá essas coisas pra mim. E eu fico com os diários originais, os diários autênticos mesmo. Eu prefiro ficar com coisas que não são ficção sobre esse assunto. E é isso o vídeo de hoje, gente. Perdão pela bagunça. Eu tô, sei lá, tô meio anestesiado depois de ter feito esse vídeo. Foi um livro muito complicado de comentar, porque eu sentia que eu não podia falar umas coisas, aí eu falei mais do que eu queria. E de repente, não sei o que aconteceu. Mas obrigado quem assistiu até aqui. Até semana que vem. Um abraço e um beijo. E tchau.